Glória a Deus. Boa noite. Muito bom estar com você aqui nessa noite. Espero que Deus esteja falando ao seu coração, nesse lugar. As crianças estão indo para o momento delas lá agora na salinha. Então você que está com sua criança ainda não fez seu check-in de 1 a 9 anos, você pode ir lá, porque vai fazer agora o check-in lá. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Seja agraciado pela presença de Deus aqui nesse lugar. Não foque nas pessoas, nos sorrisos, nos abraços apenas, mas foque naquilo que Deus pode falar conosco nessa noite. Amém, irmãos? Amém? Amém. A gente está na nossa série de mensagens, sentimentos, e a gente tem aprendido como que os nossos sentimentos são janelas do nosso coração. A gente tem visto o quanto eles expõem o que nós amamos, o que nós desejamos, as nossas esperanças verdadeiras, as nossas falsas esperanças também. E a gente está caminhando pela Bíblia para a gente ver juntos aqui, descobrirmos juntos o que os nossos sentimentos revelam, o que eles falam sobre a gente, para onde eles têm nos levado e como que o Evangelho pode nos alcançar e alcançar o nosso coração para poder redimir os nossos sentimentos no meio disso tudo. E hoje a gente vai ver o que está por trás de quando o nosso coração esfria. E a minha oração é para que a nossa surdez seja rompida nessa noite. Eu não sei exatamente como você está aqui hoje, quando eu digo exatamente, porque eu não sei exatamente, eu sei de muita gente. Afinal, a gente é um corpo. Mas eu não sei exatamente como você está. Mas eu quero pedir uma coisa para você não se distrair. Talvez seu coração já esfriou, e aí você se sente ressecado por dentro, como uma folha seca. Mas folhas secas podem ter vida novamente. Pedras não podem. Então não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, ouça o que Deus pode falar com você no nome de Jesus. Porque talvez você está vivendo, dias de inverno no seu coração, na sua vida. E a palavra de Deus é para você hoje, é para mim, é para a gente hoje nessa noite. Vou pedir para que você abra sua Bíblia, então, no livro de Ageu. E eu vou dar um tempinho a mais para vocês poderem descobrir o livro de Ageu. Amém? Livro de Ageu. Se você não está com a sua Bíblia aí, ou você é um visitante e não tem Bíblia, você pode acompanhar comigo aqui atrás, aqui, que vai ser projetado, para a gente poder chegar nesse lugar. A gente vai ler o capítulo 1, até o versículo 11. Estou dando um tempo aí para vocês ainda. Estou vendo gente mexendo nas Bíblias aí. Ageu. Depois de Sofonias. Ué, piorou agora. Antes de Zacarias. Isso. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês.
Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o orvalho, a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Se alguém pudesse ver as minhas orações, se alguém escrevesse sobre elas, não teria como escrever porque são tão poucas. Mas se alguém pudesse ver as orações que eu mais fiz na minha vida, com certeza veria que uma das que eu mais fiz na minha vida foi a que está no Salmo 119, no último versículo. No versículo 176, o salmista diz assim: eu estou como uma ovelha desgarrada, busca o teu servo, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Talvez essa tenha sido a oração que eu mais fiz na minha vida. Porque à medida que eu vou vivendo a minha vida cristã, eu vou percebendo como é frequente que meu coração comece a esfriar. Comece a ficar mais gelado. Eu me lembro de uns anos atrás, não havia ainda Igreja do Calvário, e algumas pessoas próximas até sabem disso, do que eu vivi nesse tempo. Eu estava numa daquelas fases com Deus, sabe? Aquelas fases com Deus que você... Quando você está sensível à voz de Deus, quando você se emociona com tudo. E eu lembro de caminhar numa estrada rural que tinha lá na minha cidadezinha. Toda a estrada da minha cidade é rural, né? Por que eu estou falando isso? Eu morava na roça. Mas era uma estrada mais rural ainda. Então você pensa, tinha cocô de cavalo, de boi no meio do caminho, enfim. Eu caminhava, não só por saúde, mas porque eram os momentos que eu tinha com Deus. Às vezes eu caminhava com a Cris, mas a Cris me atrapalhava. Entenda bem, Cris. Não me atrapalhava, mas era o tempo que eu tinha com Deus. Então às vezes eu falava assim, não, eu vou mais tarde hoje, assim. Porque eu andava aqueles 5 quilômetros, que era um percurso todo, falando com Deus, orando, chorando. Um dia me encontraram caído no meio do caminho assim, olhando para o céu. Está tudo bem? Eu chorando, não, está tudo bem, tudo bem, só estou aqui. Eu chorava o caminho todo, eu ficava ouvindo as músicas e com o tempo essas coisas foram desaparecendo. Outras coisas foram aparecendo. Trabalho, viagens, tudo. E aí você vai deixando aquilo, sabe? Quando você vai ver, as emoções passaram, aquele tempo foi substituído por outras coisas. E aí não demorou muito para eu sentir que lá no fundo havia algo errado na minha vida. Tinha uma coisa lá dentro que estava errada. E aí que eu comecei a perceber que existe uma guerra devastadora dentro de mim. Vocês estão olhando para mim? Só eu que vivo isso, então, meu Deus do céu, eu estou espantado. Vocês estão olhando assim, ó. Que triste que só eu que vivo isso. Por um lado eu tinha um desejo intenso de conhecer, de aprender, de saber de Deus, e por outro lado eu estava começando a ficar indiferente à oração, à leitura da palavra, às pessoas, às coisas que realmente deveriam ter peso e importância. E eu descobri que, enfim, esses são os altos e baixos da vida cristã. Nosso coração é extremamente tendencioso ao esfriamento. Nosso coração é extremamente tendencioso à apatia. Quantas pessoas não abandonaram a fé, mas perderam o fervor, aquela coisa, o maravilhamento, aquilo que a gente costuma chamar no meio cristão, se você não é cristão, a gente costuma chamar essa coisa de primeiro amor. Essas pessoas continuam vindo aos cultos, ouvindo sermões, até afirmam as doutrinas corretas, sabem o que é certo, mas algo dentro delas se esfriou. E na maioria das vezes não é uma rebelião extremamente aberta, não tem escândalos ou algo assim, é só um inverno.
É só um inverno. Aquilo que era grande se tornou comum, não comove mais, o pecado já não está assustando como antes. Cristo ainda é verdadeiro, mas ele não é tão belo assim mais, não é tão bonito mais assim. A comunhão é muito importante, mas ela não é mais necessária tanto. Precisa tanto disso mais. A missão é uma coisa que a igreja precisa fazer, mas não é tão urgente mais, sabe? E eu sei que muitos ficam assustados com a própria apatia. Porque eu ficava também, eu fico também. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, cara, o que aconteceu comigo? Onde eu estou? Eu não era assim. Por que tanta inconstância na minha vida? E a frieza espiritual vai chegando assim, sem fazer barulho, irmãos. Ela vai se instalando aos poucos. Um dia a oração fica para depois, a palavra fica sem sabor, o culto depois vira costume, a comunhão vai virando opção, e a gente vai, sabe, só se afastando. E aí nós acreditamos na mentira central desse sentimento. E a mentira central é essa: se nós não estamos sentindo, então isso não é mais real. Se eu não estou sentindo como antes, então não é mais verdadeiro. E isso até parece espiritual, porque valoriza, né, a paixão, né, o fervor, os sentimentos, mas no final acaba transformando a nossa vida numa escravidão, as nossas oscilações emocionais. No texto que a gente leu lá em Ageu, Deus manda uma mensagem para o povo de Israel. Através do profeta, o Ageu. E o livro de Ageu acontece depois do exílio da Babilônia. Deus abriu as portas para que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo, a sua casa, a sua vida. E eles começaram a obra, eles começaram tudo aquilo, mas aí vieram as dificuldades, a oposição, as crises econômicas, e eles abandonaram o projeto por um tempo. E aos poucos o povo passou a se preocupar mais com a sua própria sobrevivência, com o seu próprio conforto, do que com a casa de Deus. E é exatamente nesse cenário de desânimo, de procrastinação, de prioridades invertidas, que Deus envia esse profeta para despertar o povo. E eu vou pedir para que você acompanhe comigo, pelo menos então leia aqui enquanto eu vou falando os versículos. No versículo 2, Deus diz para o povo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Veja isso. O povo dizia, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Nós estamos vivendo muitas coisas, são dias ruins, e por isso não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. E quando a gente olha de primeira, parece até prudência, até final, a gente vai primeiro organizar nossa vida, né, para poder fazer as coisas de Deus. Havia muitas dificuldades econômicas, muita oposição ali naquele ambiente. Mas Deus enxerga isso de uma forma diferente. Deus enxerga isso mais profundo. Ele percebe que essa frase, não é o tempo, era na verdade uma desculpa que revelava coração distante. E aí então nos versículos 3 e 4, Deus continua dizendo, ele diz, por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Deus faz uma pergunta aqui que expõe o coração daquele povo. É tempo de vocês morarem em casas confortáveis, em algumas versões apaineladas. É tempo de vocês morarem enquanto a minha casa permanece em ruínas. O povo encontrou tempo, encontrou recursos, encontrou energia para si mesmo, mas não para Deus. Eles não estavam apenas construindo abrigos, casas. Eles estavam investindo em seu próprio conforto, enquanto o lugar que simbolizava a presença de Deus permanecia abandonado. Porque o templo era o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Para nós, em Jesus, nós somos a habitação do Espírito. Cristo é o templo verdadeiro. Ele é o templo, a plenitude de Deus, e nele, o cristão é a habitação do Espírito. É como se nós estivéssemos negligenciando essa pessoa. E o povo falava que não era o momento certo,
que mais tarde cuidaria disso, que algum dia voltaria a colocar Deus em primeiro lugar. Ficaram racionalizando a demora, enquanto isso corria atrás da própria vida e deixava o altar em ruínas, assim como muitos estão hoje por aí. E o problema, meus queridos, não era simplesmente possuir casas. O problema era viver como se Deus fosse secundário. Deus estava triste com as prioridades invertidas. E é aqui nós temos revelado o grande problema que está por trás do sentimento de frieza. O contraste entre as casas confortáveis, apaineladas, luxuosas e o altar em ruínas só nos mostra que a frieza, talvez a frieza que você está sentindo nessa noite, se você está frio, que a gente sente por aí, não é neutra. Não é. Algo está tomando o lugar de Deus. E por 2 vezes Deus diz no nosso texto: considerem os seus caminhos. Nos versículos 5 e 7 ele diz isso. E essa expressão significa algo como assim: parem, coloquem o coração de vocês sobre a vida de vocês, pensem cuidadosamente nos rumos que vocês estão tomando. Deus está chamando aquele povo para reflexão espiritual, dizendo: parem, examine a vida de vocês, onde a frieza, onde a apatia, onde essa distância, esse sentimento tem levado vocês. E no versículo 6, Deus mostra onde esse sentimento leva aquele povo. E leva a gente também. O versículo 6 diz assim: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Ou seja, eles estavam trabalhando muito, produzindo pouco. Plantavam, mas não colhiam. Comiam, mas não se satisfaziam. Ganhavam dinheiro, mas parecia desaparecer rapidamente pelos dedos. Esperavam calor, recebiam frio. Esperavam abundância, recebiam escassez. E eu quero que você perceba essa imagem que Deus diz: colocar tudo numa sacola furada, num bolso furado. Nos versículos 9 a 11, Deus revela que a crise econômica, que tudo aquilo que eles estavam vivendo não foi um acidente, irmãos. O povo esperava muito e recebia pouco porque tinha negligenciado as prioridades do Senhor. Tinha esfriado. E é por isso que Deus permitiu uma seca sobre a terra, e tem até um jogo de palavras nos versículos. Porque a minha casa está devastada, então a terra está devastada. Deus está mostrando que uma vida desconectada das prioridades dele produz uma permanente sensação de insuficiência. Eles tinham coisas, mas não tinham contentamento, e a vida só parecia cada vez mais sofrida. Mas Deus estava usando aquela escassez, tudo isso como uma disciplina amorosa para despertar o seu povo. A crise tinha um propósito: levar o povo de volta a Deus. E é importante a gente pensar sobre isso, irmãos, porque nós não conhecemos todas as razões, caminhos e direções que os nossos sentimentos têm e tomam. Nós não sabemos. E é por isso que a gente precisa considerar, refletir sobre essa coisa que tem dentro da gente, de pararmos de sentir o que sentíamos, de sermos tão inconstantes na nossa vida com Deus e com as coisas, talvez não seja com Deus, mas com as coisas, de esfriar o nosso coração, de o desânimo sempre aparecer. E então, nós passamos a acreditar que a gente só está sentindo pouco. A gente pensa que a gente precisa sentir mais, mas aqui que mora o engano fatal, irmãos. O problema não é que a gente sente pouco, irmãos. É que a gente sente muito sobre coisas que não importam. É que a gente sente muito sobre coisas pequenas e pouco sobre as coisas grandes. A frieza, a apatia, o desânimo não significa ausência de emoções, queridos. Tudo isso só significa emoções que estão mal distribuídas na nossa vida. O apático, o frio, não é alguém que não está sentindo nada, é alguém que simplesmente está sentindo por todas as outras coisas. Com o jogo, com o trabalho, com o Brasil, com a série, com as redes sociais, com a aprovação das pessoas, nos relacionamentos, com o sexo, com os amigos, com dinheiro, mas nunca com Deus. E eu não quero que você pense que isso é difícil de acontecer com qualquer um de nós que está aqui nessa noite, não, irmãos. Porque existem muitas razões, existem razões externas, razões internas para que esse sentimento nos leve para esse lugar que a gente vive.
Quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, a gente só percebe que externamente a nossa cultura, ela nos conduz a um lugar de estímulo constante. Tudo precisa ser rápido, precisa ser novo, precisa correr, precisa ser intenso, precisa ser visual, precisa ser personalizado, tudo precisa disso. E isso vai treinando o nosso coração a perder o interesse daquilo que é profundo. Se a gente demora 3 segundos, 2 segundos em média para poder passar de um vídeo para o outro no feed, como que a gente vai ficar tanto tempo assim nas coisas que precisam importar para a gente? A nossa cultura treina isso. E o problema é que a vida com Deus, ela é profunda, ela é lenta, ela é ordinária, ela é repetida. Elas são coisas pequenas, acontecem na maior parte do tempo no secreto. A cultura do entretenimento forma pessoas incapazes de permanecer diante do mesmo Deus, da mesma palavra, das mesmas pessoas, da mesma mesa, da mesma oração. Como, irmãos? É isso que eu estou perguntando. Como pessoas que estão acostumadas a rolar para cima porque em 3 segundos não carregou, conseguem ficar diante de Deus 30 minutos? Como? E aí a gente vai ficando cada vez mais seco, porque a frieza espiritual cresce quando a alma está saturada de estímulos, de rapidez, mas sem nenhuma presença. A nossa época produz apatia naturalmente. Nós vivemos na era da apatia. Não é necessariamente porque as pessoas odeiam coisas, mas porque elas não conseguem se importar profundamente com mais nada. A cultura moderna não forma pessoas apaixonadas. Não forma pessoas que estão realmente procurando viver a vida de forma apaixonada no bom sentido. A cultura moderna forma pessoas distraídas. Pessoas entretidas. Pessoas anestesiadas. Nós não vemos ninguém morrendo por causas grandes mais. Porque as pessoas estão acostumadas a experimentar de tudo e não se entregar para mais nada. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma pessoa aqui e tal, tudo, sempre para ter aquela sensação de alegria. Nosso povo vive exatamente como o povo de Ageu, gente. Na cultura do depois, na cultura do adiamento, na cultura de quando a vida vai melhorar. E ao mesmo tempo a gente é bombardeado com essa ditadura dos sentimentos, da terapêutica. A gente já ouviu, a gente já falou sobre aqui nessa série, então a gente está falando direto o quanto que a gente ouve por aí, nas redes sociais, nos posts, na internet, nos filmes. Olha, sinta sempre, siga o seu coração. Se você perdeu a paixão, acabou. Se você não sente tanto assim. As pessoas estão divorciando e postando na internet. Hoje nós nos divorciamos, mas está tudo bem. A gente acredita que é um novo ciclo para a nossa vida. É isso que as pessoas postam. Algum momento o amor acabou, nós não estamos sentindo mais nada. E até na igreja isso acontece, gente. A gente simplesmente fica triste porque se eu não sentir nada no culto é porque Deus não falou comigo. Se eu não sentir aquele arrepio, Deus não falou comigo. Se a minha oração não tem emoção, ela não valeu. E pra gente, fervor é sempre ser intenso, mas Deus nunca falou isso não. Já viu? As pessoas não vêm para Jesus, você perguntar para elas, por que você não vem até Jesus? Elas dizem assim, porque eu não senti ainda, sabe o que é a hora? Não senti que é a hora. Por que você não vem para Cristo? Ah, porque eu estou esperando sentir aquele momento que eu vou sentir, que às vezes nunca vai chegar. Você vai ficar esperando sentir lá no inferno. Toda a eternidade. Isso acontece frequentemente com a gente, porque a gente está diante disso. Todos nós passamos por essa desconexão entre a nossa mente, entre o nosso coração, entre a nossa ação. O que a gente faz? O que a gente sente? O que a gente sente quando a gente não faz? O que a gente faz quando a gente não sente? Todos nós fazemos isso, porque a gente foi atingido pela maldição da apatia. A gente quer tudo rápido. A gente quer tudo na velocidade do ChatGPT. A gente quer tudo na velocidade do Google. E o problema é que as coisas mais importantes da vida não funcionam assim, como eu falei. Casamento não é assim, paternidade não é assim, santificação não é assim, oração não é assim. Nada dessas coisas funciona assim. Então a gente está sempre sendo formado a nos tornar pessoas incapazes a permanecer diante daquilo que é profundo. Muitos pecados ainda nos chocam, mas a apatia não.
ela foi normalizada. Ninguém corrige alguém por indiferença. Ninguém confronta alguém por falta de interesse por Deus. Às vezes tem alguém do nosso lado assim, a gente nem sabe. Porque a gente não liga para isso. A gente é sufocado pelas pequenas coisas. Os grandes pecados nos atrapalham, mas as pequenas coisas nos derrubam, irmãos. As pequenas distrações, os pequenos confortos, as pequenas urgências, aquelas pequenas notificações do clima. E a vida inteira acaba sendo ocupada por essas coisas que não são necessariamente ruins, mas nunca deveriam ter sido as últimas. Nunca deveriam ter sido as urgentes. E esse é o ponto central de tudo isso, porque aqui a gente começa a lidar com as razões que são internas. Existem coisas que despertam paixões em nós, enquanto existem outras coisas que nos dão sono. E esse é o paradoxo da apatia, daquele que está escravizado à frieza. É que nós deixamos de nos cativar pelas coisas que não são nem um pouco importantes para nós e simplesmente nos importamos muito pouco com as coisas que lá no fundo do coração deveriam ter razão última para nós. Ageu nos mostra como que o frio nasce, como que o inverno chega. A gente começa a reordenar os nossos amores, os nossos sentimentos. E aí a gente começa a ouvir tudo com aquela distância crítica. Todo apelo, toda pregação parece exagerada, emocional demais, sabe? A gente vai enchendo a nossa alma de tantas coisas que a gente nem consegue mais perceber a presença. E quando estou dizendo presença, estou falando só da presença de Deus, não. Eu estou falando de estar em algo, de estar presente na mesa do café com a tua família. De estar presente com os amigos em vez de no celular. É dessa presença também que eu estou falando, de pertencer a alguma coisa. Eu quero que você veja que a tragédia do povo de Israel é a mesma que a nossa. Não é necessariamente uma rebeldia explícita. A tragédia é a banalidade. É o trivial. O povo estava ocupado, gente. Estava muito ocupado, mas ocupado com aquilo que não era central. E essa é a tragédia do ser humano moderno. Essa é a razão do porquê nossos corações ficam tão frios. Sempre existe algo que está tomando a nossa atenção. Sempre. E essa sociedade inteira do consumo prometeu para a gente satisfação, no acúmulo, no conforto, no entretenimento. Mas sabe o que ela entregou? Você sabe o que ela entregou. Você vê as notícias. Ela entregou uma epidemia global de esgotamento, de frustração. Eu já falei, acho que toda pregação fala isso. Nós temos a geração mais cansada, ansiosa, insatisfeita de todos os tempos. O diagnóstico de Ageu no versículo 6 é o diagnóstico nosso também. É o diagnóstico da nossa geração. As pessoas trabalham mais turnos, ganham mais, adquirem tecnologias mais sofisticadas. Hoje tem a Alexa, eu não preciso nem levantar mais da minha cama para poder. Alexa, liga a luz. Comando pelo celular, por voz. Cama que faz massagem. Se eu puder ficar deitado na minha cama, vou ter massagem, vou ter Alexa, vou ter tudo. E daqui a pouco vai vir um robô também entregando comida na minha boca. A gente nunca teve tantos recursos como nenhuma geração teve tantos recursos como a nossa, gente. Mas ainda assim, nenhuma geração teve um vazio tão difícil de explicar como a nossa. E por quê? Quando a gente olha para Ageu, a gente não vê um povo fazendo imagem de escultura. A gente não vê um povo adorando imagem de escultura. Era algo mais sutil quando a gente olha para Ageu. Eles transformaram coisas boas, suas casas, seus trabalhos, sua segurança, seu conforto, sua estabilidade, em coisas supremas. E é assim que a idolatria funciona. A gente pega algo que é legítimo e transformamos isso no nosso verdadeiro Salvador. E aquilo que a gente coloca no lugar de Deus acaba nos escravizando. Quanto mais nós tentamos encontrar segurança nessas coisas, mais vazio nós sentimos. É isso que a Bíblia diz desse sentimento. Saco furado. Como se a gente tivesse colocado coisa num saco e a gente está andando, essas coisas estão caindo pelo buraco, a gente trabalha mais, acumula mais, a gente conquista mais, mas nunca parece ser suficiente. E no fim, a gente está anestesiado, está frio, gélido,
com tudo ao redor e com a realidade de Deus e das pessoas à nossa volta. A gente fica com fome afetiva, a gente fica com sede sentimental e existencial, e aí parece que nada corresponde. E a gente vai atrofiando. Porque quando uma sociedade retém a glória que era para Deus, para poder investir nas suas próprias distrações, Deus começa a soprar sobre as conquistas, transformando todas elas em poeira e futilidade. E a gente fica assim, com esse sentimento de incompletude, com essa coisa que parece que falta. Parece que está faltando alguma coisa na nossa vida, né? Na vida espiritual, na vida mesmo. Parece que está faltando. A gente parece estar tão distante de tudo. A gente acorda, dorme, come só. A gente nem sabe como a vida é mais. A gente nem tem noção disso. A gente não experimenta o amor que a gente está pretendendo experimentar. Os nossos olhos já estão ressecados. A gente é só um espectador da vida. Sempre está parecendo que está faltando algo. Olhe para a sua vida, meu querido. Considere os seus caminhos, o seu coração, porque a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes na vida essa é a situação que a gente experimenta frequentemente, um terrível desconforto na vida, uma sensação de que toda a nossa vida é simplesmente um saco furado onde a gente coloca a coisa e tudo vai embora. A sensação de que nada consegue realmente nos sustentar, nos acolher, nos abraçar, de trazer descanso para o coração. Parece sempre que tem uma lacuna, uma ausência. Você imagina que finalmente encontrou a paz, o que você precisava, acredita que agora vai descansar, que vai respirar, que vai relaxar, mas quando chega lá você descobre uma nova inquietação. Você descobre uma nova necessidade, você descobre uma nova coisa que você precisava comprar, ter, alegrar-se. Existe muita gente que está vivendo, experimentando isso na carne, irmãos, na pele, essa situação, esperando o momento em que a vida vai desacelerar, esperando o momento que a gente vai terminar aquela obra, que a gente vai pagar aquela dívida, e a paz vai chegar. Agora sim as coisas vão entrar nos trilhos. Mas quando finalmente a gente alcança aquilo que a gente tanto esperava, quando finalmente a gente chega, a gente percebe que não era suficiente. É uma bolsa furada. É um saco furado, você acaba permanecendo e percebendo que continua carente de algo mais profundo, de uma necessidade que nem sabia que você carregava dentro de si. E aí você vai desanimando, vai ficando sem forças. Você vem quando dá, porque tem tantas coisas no seu dia que é só quando dá, porque suas prioridades são as outras coisas. E aí, você começa a flertar com uma vida diferente. Você começa a acreditar na mentira que o que falta para você é outra coisa. É outra vida. É outra pessoa. Mas aí quando você experimenta outra vida, outro lugar, outra pessoa, quando você troca de ares, quando você troca de coisas, você continua percebendo que nada pode amparar e dar vida à sequidão da sua alma. Nada. A palavra de Deus fala daqueles momentos em que a gente descobre que as soluções humanas não conseguem sustentar o peso da nossa vida. Aqueles momentos que não podem fazer a folha seca ganhar a vida novamente. Você vai lá e conquista o sucesso, mas perde a família. Você vai lá e ganha dinheiro, mas você deixa para trás uma esposa que está ferida, filhos que estão machucados, uma casa vazia de amor. Você consegue admiração, reconhecimento, mas você percebe que nessa corrida sua de ganhar o mundo, você perdeu a si mesmo há muito tempo. Há muito tempo. É sempre a mesma história, meu querido. Você ganha aqui para perder ali. Trabalha muito e o salário sempre é pouco. Mas eu descobri, João, que o meu salário está sendo agora 55 mil por mês. É? E eu não tenho mais nada no final do mês. Come, mas não mata a fome. Tem roupa para dar e vender, mas nada aquece. Porque tudo está sendo colocado numa bolsa furada. E aí você vai atrás de resolver os problemas da sua vida, do desânimo, na apatia, nos prazeres, na religião, na moralidade, na espiritualidade com as próprias mãos. Mas mais cedo ou mais tarde, escute o que eu tenho para te falar. Mais cedo ou mais tarde você descobre que nada disso consegue aquietar a sua consciência. Nada disso consegue remover a sua culpa. Nada disso
consegue trazer calor novamente para o seu coração. Nada disso faz você ser capaz de enfrentar as grandes tempestades da existência. E é assim porque a gente já está sabendo disso, de que a vida exige muito mais do que o ser humano pode oferecer para ela. Nenhum sucesso, nenhum prazer, nenhuma filosofia, nenhuma religião conseguem produzir o descanso, o calor que a alma precisa e procura. Nenhum. As demandas da existência são grandes demais para os recursos humanos disponíveis no nosso tempo. A palavra de Deus nos mostra que essa é a principal consequência da frieza, meu irmão. A produtividade daquele povo virou frustração e talvez a sua também. A frieza, a apatia, ela não roubou apenas a devoção a Deus. Ela roubou tudo, inclusive o sentido da vida. Porque sem Deus, por mais bem-sucedido, disciplinado ou espiritual que você pareça ser, que nós pareçamos ser, sempre vai haver uma insuficiência profunda dentro de nós. O profeta Ageu está falando isso para nós. Em outras palavras, ele está olhando para aquele povo e está dizendo: olha, vocês têm religião, têm política, têm casas, têm emprego, vocês têm relacionamentos, mas ainda assim, Deus diz, porque vocês estão frios com relação a mim, apáticos com relação a mim, a sensação é de que nada para vocês faz sentido, porque a vida longe de Deus é sempre assim, uma sacola furada. A vida longe de Deus é assim, e Ageu enxerga exatamente isso. O templo em ruínas não era apenas um problema de construção, irmãos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não estava acusando que eles deviam virar pedreiro. Não era de construção, era um termômetro espiritual. Aquelas pedras caídas revelavam apenas um coração caído. As pedras caídas da nossa vida só revelam um coração caído, irmãos. É só isso. Então ouça hoje. Ouça com seu coração, eu quero que você se atente, porque existe uma saída. Existe um lugar onde o verão é para sempre. Existe um lugar onde o calor do sol da justiça nos aquece. Existe uma forma da gente ser vivificado. Lá no versículo 8, Deus faz um chamado para aquele povo: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Olha, a solução não está complicada não. O propósito de reconstrução não era simplesmente erguer um edifício bonito para que Deus pudesse morar lá, mas restaurar aquilo que mais importava, a glória de Deus. Meu querido, em nome de Jesus, preste bastante atenção nisso. Muitas vezes as nossas crises, sejam lá elas quais forem, não são apenas incidentes ou infelicidades geográficas, não são apenas acidentes de percurso. Muitas vezes as nossas crises são o agir disciplinar e misericordioso de Deus. Deus pode estar esvaziando as nossas despensas físicas, emocionais, pessoais e permitindo que os nossos recursos evaporem para nos mostrar hoje a esterilidade da gente viver longe dele. E quando o nosso coração então entende isso e reconhece a falência autônoma que nós temos, a graça divina abre as portas para a verdadeira restauração que a gente precisa. E essa é a boa notícia que eu tenho para você nessa noite. Os últimos versículos do capítulo 1 de Ageu nos mostram qual é a solução para quando o nosso coração se esfria. Eu quero que você leia comigo, a partir do versículo 12. Diz assim um texto: então Zorobabel, filho de Salatiel, aí nome bom para você colocar nos filhos de vocês, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor.
O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Irmãos, a cura da frieza espiritual em Ageu não começa com mais esforço humano. Começa com um coração que volta a ouvir a voz de Deus. E aí algo extraordinário acontece. Zorobabel, Josué, todo o restante do povo recebem aquela palavra, recebem a palavra do Senhor e são tomados por um temor reverente e se arrependem. E a resposta de Deus é imediata, meus irmãos. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Antes mesmo de o templo ser reconstruído, antes que uma única pedra fosse colocada no lugar, antes que a primeira pessoa aparecesse lá de manhã para o mutirão, Deus dá àquele povo o maior de todos os presentes, a presença dele. Eu estou com vocês. E é exatamente o que você precisa para hoje, a presença dele. A maior necessidade daquele povo não era prosperidade, mas era a certeza de que Deus não havia abandonado eles. E aí em seguida o texto diz que o Senhor despertou o espírito. Despertou o espírito daquelas pessoas. E a imagem é de alguém que está sendo acordado de um sono profundo. Durante anos aquele povo estava vivendo numa letargia espiritual, num sono, acomodado, acostumado pelas coisas de Deus. Mas agora Deus começa a despertar os corações daquele povo. A restauração espiritual não foi alcançada por meio de manipulação psicológica, irmãos. Não é quando a gente chama todo mundo aqui na frente para fazer uma oração bonita, botar um teclado para tocar e todo mundo vai ficar bem, não, irmãos. A restauração espiritual não acontece assim, não, emocionalmente não. A restauração espiritual acontece por um ato sobrenatural de Deus, que despertou o espírito daquele povo através do seu Espírito Santo. Espírito Santo este que todos nós cristãos cremos que está aqui hoje para fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Toda restauração espiritual é, em última análise, uma obra da graça de Deus. Porque tudo que você precisa, meus irmãos, é de Deus intervindo na sua frieza, na nossa frieza. E esse é o Evangelho, Deus intervindo na frieza dos homens. E somente o Evangelho da graça tem o poder para soprar sobre as montanhas geladas, os icebergs do nosso coração. O Evangelho nos diz que a nossa frieza espiritual é mais profunda do que só falta de disciplina. Eu sei que você quer resolver frieza espiritual com mais disciplina, eu sei, porque eu quis também. Mas frieza espiritual não é só falta de disciplina, é uma escravidão, irmãos. É uma escravidão de coisas, a gente se sente preso àquela indiferença, incapaz de amar a Deus, sem forças para sair desse lugar. Mas eu tenho uma notícia para você: Jesus veio para libertar os cativos. A frieza espiritual é doença também, porque a gente é espiritualmente doente, com o coração endurecido e desanimado. Mas eu tenho uma grande notícia também: Jesus é o grande médico que cura os doentes. E a gente não precisa ir muito longe, não. Além da gente ser liberto da escravidão, da gente ser curado da nossa doença, nós também somos perdoados. Porque a coisa mais importante que a gente precisa é de uma comunhão restaurada com Deus. E lá naquela cruz, Jesus suportou a frieza humana e o abandono para nos trazer de volta a comunhão viva com Deus. Um lugar onde a gente pode correr para que a nossa frieza seja aquecida novamente. Naquela cruz Jesus fez isso. Então, meu irmão, coração frio e apático, ouça hoje. Coração que já se esqueceu, que endureceu, que é incapaz de chorar, ouça nessa noite. Mesmo quando nós nos encontramos frios e indiferentes, a nossa esperança não está na intensidade das nossas ações por Deus, do nosso amor a Deus, mas na intensidade do amor dele por nós, na constância do amor dele por nós. E esse é o escândalo da graça, e é tudo o que você precisa. Eu não quero que você saia daqui hoje apenas com faça mais, ore mais, acorde. O meu desejo é que as
verdades poderosas da graça de Deus voltem a ocupar o centro da sua imaginação e do seu coração novamente. Meu desejo, a minha oração é para que venha o despertar de Deus sobre nós. O mesmo Deus que naquele momento disse, eu estou com vocês, está dizendo isso hoje, e a gente pode se apropriar disso, meu irmão. Hoje em Cristo a gente pode ser despertado por Ele. Eu não quero apenas que você seja mais moralista, porque o moralismo apenas derrete a pontinha do iceberg. O que nos aquece novamente, o que faz a gente ficar quente novamente é contemplar o amor de Cristo por nós. Você está frio? Você esqueceu do amor de Cristo por você. É isso. Por isso que a frieza espiritual é abandonar as desculpas que nós temos e botar a mão na massa para levantar e reconstruir o altar que está em ruínas, retornando à presença de Deus e vendo as nossas prioridades mudarem. Então investigue as causas. Pode ser a dúvida, pode ser o luto, pode ser a desordem, os pecados não confessados, eu não sei. Mas deixe as distrações, os pecados, os estímulos, os ruídos para trás e volte buscando a Cristo hoje, não uma sensação, mas Cristo. Não um sentimento, mas Cristo. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não é um cristão, mas essa mensagem é para você também. Talvez você não sabe nem que está frio, que você se sente um cara quente, você é um latino. Essa pessoa, eu sou muito quente. Mas quando você olha para as entrelinhas da sua vida, você percebe que só está um anestesiado mesmo. Muito estímulo, muita distração, muito prazer, pouca vida. Pouca alegria, pouca esperança, pouca presença. E eu quero dizer para você que Cristo não veio apenas oferecer uma religião para você. Ele veio abrir os nossos olhos para a realidade mais bela do universo, o próprio Deus. E fora de Deus, o coração até se excita, o coração até fica legal, mas nunca descansa. Nunca descansa. Coisas passageiras até aparecem, mas daqui a pouco vai vir um inverno. A gente não consegue viver o verão eternamente. Então a palavra de hoje é uma palavra para todos nós. Para todos nós. Reconstruamos as ruínas da presença de Deus. Não adie. Não adie, não espere fazer amanhã. Não venha com essa, porque eu já tentei também. Estou te dando um conselho pastoral, irmão. Não me venha com essa de que amanhã é segunda-feira, então vou aproveitar amanhã, hein? Acordar 6 da manhã, botar o celular para despertar, vou fazer aquela oração. Vou até falar em língua dentro do quarto. Aí você acorda 10h15 da manhã. Ou você acorda já com 35 problemas. Sabe por quê? Porque você está falando que é depois. Não adie. Não deixe para amanhã. Reconstrua as ruínas. Veja, tudo ao seu redor vai dizer que você pode adiar essa decisão. Satanás, o mundo, a carne vão dizer para você que ainda não é tempo. Você vai ser tentado a pensar que primeiro você precisa estabilizar sua vida financeira, organizar sua carreira. Você vai pensar nisso. Você vai dizer, olha, quando eu tiver mais, eu vou dar mais. Você vai pensar assim, olha, quando eu tiver aquilo, eu vou começar a pensar em Deus. Mas não faça isso. A falta de prioridades é o deserto da alma, irmãos. Não faça isso. O tempo de colocar Deus em primeiro lugar não é quando as nossas circunstâncias estiverem favoráveis. É hoje. É hoje. E a promessa que Deus tem para aqueles que hoje colocam o coração de novo nele é: eu estou com vocês, diz o Senhor. Você vai ter um tempo para pensar sobre essas coisas. Satanás está muito interessado no que você vai falar para Deus agora. Porque ele quer te distrair. O seu pecado, a sua carne também. O mundo à sua volta também. Eu não duvido nada que apareça a notificação do seu celular agora. Agora. Mas você vai ter um tempo para poder refletir sobre essas coisas. E pensar. E fazer uma oração a Deus. Senhor,
Meu coração está frio demais. Eu não sei quanto tempo tem que eu chorei a última vez. Não se iluda nesse momento com a ideia de que o problema vai mudar, vai melhorar quando a sua vida acalmar. Não aceite a lógica do adiamento. Seja honesto com Deus. Talvez você precise se levantar de algum lugar e ir até um outro irmão e confessar algum pecado. Faça isso. Talvez você tenha que falar com alguém, cara, me ajude em oração, que nem orar eu consigo mais. Você pode me ajudar a orar? Ore por mim. Talvez seja isso. Mas, meu irmão, não saia daqui dessa noite sem conversar com Deus sobre essas coisas. Depois nós vamos cantar uma canção. Curva a sua cabeça, faça essa oração.